Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam no coração de cada irmão. Queria começar com uma oração. Amado Deus, Senhor de nossas vidas, aqui estamos novamente, Senhor, na Tua presença. Queria estar pedindo nesse momento, Senhor, pela vida do irmão que está compartilhando junto comigo da Tua presença, ouvindo de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, chegue clara e cristalina, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, nesse momento. Rogo a Ti também, Deus, que o Senhor possa estar falando através da minha boca, Senhor. Esteja usando a minha boca para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem. E que nada venha do meu coração, Senhor, mas tudo venha de Ti. Queria estar orando especialmente por aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor, físicos e espiritualmente, assim como por mim. Que o Senhor possa estar nos restaurando, que o Senhor possa estar nesse momento olhando por cada um de nós, amado Deus. E que a Tua palavra chegue para nos mudar, Senhor. Que a Tua palavra chegue para nos alertar sobre realmente o que o Senhor quer das nossas vidas. Colocamos nesse momento nossas vidas no altar da Tua graça para que o Senhor se manifeste. E agradecemos pelo cuidado que tem tido conosco, Senhor, durante todo esse tempo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Senhor. O que eu queria compartilhar com os irmãos hoje está no livro de João. Aliás, nós vamos dar um passeio pelo livro de João, dando uma espiada às vezes em alguns outros livros, mas principalmente no livro de João. E o versículo que nós vamos trabalhar está em João 16:33. João 16:33. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro, eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada no contexto onde está esse versículo na Bíblia. Quando esse Jesus falou o que consta nesse versículo, ele estava preparando os discípulos para a partida dele dessa vida secular. Ele estava prestes a ser crucificado. E ele estava alertando os discípulos acerca dos eventos que estariam por vir, né? E fala acerca da sua morte e ressurreição. Antes ele falava isso implicitamente, ele passa a falar isso de forma mais explícita para que eles realmente entendessem, né? Mas ele diz que enviaria um Consolador, o Espírito Santo. E ele diz ainda que esse mesmo Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, para trazer a verdade, uma verdade libertadora, conforme está em João 8:22. João 8:22 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na verdade, quando ele fala isso, ele está falando acerca do Espírito de Deus que seria colocado dentro de cada um de nós. Que ele colocou dentro de cada um de nós. E esse Espírito, ele estaria fazendo com que a gente conseguisse identificar os pecados, conseguisse justificar esse pecado no sentido de que o quão este pecado estaria, ou esse desvio de conduta estaria desagradando a Deus. E do juízo que nos espera com relação a isso quando do nosso conhecimento dele e eventualmente do arrependimento, da persistência nesse pecado. Então, esse trecho do versículo, quando essas coisas vos tenho dito, diz respeito a isso.
que Jesus estava, no contexto bíblico, preparando os discípulos dele para o que estava por vir com relação à crucificação e principalmente com relação à partida dele, que certamente os deixaria muito triste, mas ele fala que depois eles ficariam felizes, assim como uma mãe quando nasce o bebê, né? Porque ele, no caso, ressuscitaria, né? A segunda parte, ou o segundo trecho desse versículo fala assim: tenhais paz em mim. Então, Jesus chama os discípulos, assim como chama a gente nesse momento, para ter paz nele. Isso conforme João 14, 27, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que Jesus fala nesse versículo é uma paz que independe das coisas terrenas, do tipo que a gente acha que é garantia nossa, poder, influência, riqueza, essa pseudo-estabilidade que a gente tem das coisas do mundo. Então, é uma paz que transcende isso tudo, é uma paz que está acima dessas coisas todas. É uma paz que vem de dentro do coração, ou seja, é uma paz que não vem de fora, é uma paz interior, é uma paz que vem de dentro. E aí, a pergunta que fica para a gente assim, como é que eu posso ter essa paz quando eu perdi meu emprego? Como é que eu posso ter essa paz quando briguei com a minha mulher, meu filho não me obedece, as contas não param de aparecer? Ou se eu estou doente, como é que eu posso desfrutar dessa paz? Então Deus me chama a fazer a minha parte nisso aí. A ter primeiro paciência, a continuar trabalhando e a buscar alternativas, na certeza de que o Senhor vai me ajudar. Isso está a gente pode ver claramente em Josué 1:9, quando o Senhor diz ser forte e corajoso, que Ele vai estar a todo momento, em todo lugar que a gente for e estiver, Jesus vai estar com a gente. Então, se a gente conseguir descansar nisso, certamente nós vamos ter a paz em Jesus. Notem que, inclusive, o trecho fala: tenhais paz em mim. Então, é uma paz realmente que não vem de fora, é uma paz que vem de dentro, né? E continua o texto e fala assim: no mundo passais por aflição, por aflições. Na verdade, é interessante a gente ver que fala passais por aflições, né? Quando fala passais, além desse passar pela própria aflição, é interessante observar que o mundo é passageiro. E é um mundo que hoje, se a gente olhar, é um mundo caído. O reino verdadeiro de Deus ainda está por vir. Então, enquanto a gente estiver materialmente, fisicamente nesse mundo, a gente vai ser perseguido pelas enfermidades físicas, que são deficiências físicas e doenças, e enfermidades espirituais, que são os nossos pecados, né? Mas nem enfermidade física nem espiritual, elas dominam, na verdade, os verdadeiros filhos de Deus, o povo de Deus, né? Então, se hoje, por exemplo, a gente acha que não está merecendo o que está passando, que tudo isso que está acontecendo com a gente é injusto, e a gente se pergunta, né? Por que a gente então fica desempregado? A gente fica sem companhia, fica solitário, fica sem dinheiro, fica doente, acaba ficando sem esperança, sem perspectiva de nada? Talvez a resposta é que seja pela mesma razão que na vida espiritual a gente peca, né? Então, se a gente for pensar, Jesus, ele foi homem, mas ele não se deixou dominar por nenhuma enfermidade física e nenhuma enfermidade espiritual. Então, Jesus também teve resfriado, Jesus teve gripe, talvez tenha tido cachumba, catapora, dor de barriga, né? E também teve desafios espirituais comuns a nós humanos, né? Quer dizer, a nós homens, né?
como problemas de relacionamento, na vida espiritual que eu estou falando agora, tá? Como tentações, conforme está em Mateus 4:1, quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então ele teve tentação física, no sentido de que passou 40 dias jejuando e estava com fome, né? E o diabo fala, então transforma essas pedras em pão, né? Ou em coisas espirituais, como falou que se prostrado me adorares, terá todos os reinos do mundo, ou se você se jogar desse penhasco, certamente os anjos do Senhor vão te, os anjos de Deus vão te amparar, vão te segurar, não vão te deixar cair. E na verdade ele podia todas essas coisas, mas ele realmente não se deixou levar por essa tentação de poder, né? E o que Jesus tinha na verdade era uma certeza, que se ele estivesse com Deus, na completa dependência de Deus, o melhor ia estar reservado para ele. Tanto é que ele está sentado à direita de Deus Pai, né? Isso vale para todos nós também, né? E, na verdade, quando acontece essa dependência do Senhor, né, essa completa dependência do Senhor, isso faz com que diminua a murmuração nossa. Então, diminua as vezes que a gente reclama de estar doente, de não ter dinheiro, de ter um relacionamento ruim com algumas pessoas, né? A gente deixa de murmurar. E a murmuração, eu não li isso no texto bíblico, mas ela deve aborrecer extremamente o Senhor, porque ela tem dois aspectos que a gente deveria considerar. Quando a gente está murmurando, é como se a gente estivesse falando contra alguém, mas para outra pessoa ouvir, né? E a gente, na verdade, não está esperando nenhuma solução, porque a outra pessoa não está ouvindo. E, além disso, é uma reclamação pura e simples, a murmuração. E a gente não tem expectativa de resposta ou de solução de problema. O que seria diferente, né, se não fosse uma reclamação, seria um pedido, seria uma oração, né? E para isso, na verdade, também, o que a gente deveria desenvolver é o que a gente chama de assertividade. Ou seja, a gente estaria falando realmente o que é necessário, mas com amor, né? E outro trecho fala assim, mas tem de bom ânimo. O que é ter esse bom ânimo? É a gente não desanimar. Buscar sempre no Senhor a disposição para continuar a jornada que Ele reservou para a gente. A gente tendo sempre uma atitude positiva e otimista, como está em Romanos 12:2, que fala que a vontade de Deus para conosco é boa, agradável e perfeita. Se a gente quiser ter um exemplo disso, né, para ter bom ânimo, dá uma avaliadinha no passado da gente, sabe? O que Deus realmente fez na nossa vida de bom, que nos impulsionou para frente, né? E às vezes Deus demora a responder, mas a gente deve ser paciente nisso, né? E um exemplo disso, né, quando a gente fala que Deus tem o tempo dele para cumprir as promessas, eu andei lendo uns negócios interessantes, juntei com outros que eu tinha aqui, mas acho que isso é do Max Lucado, fala que Noé foi preparado por 120 anos para o dilúvio. Abraão esperou 25 anos para ser pai de Isaac. Moisés foi preparado para o seu trabalho por 80 anos e levou 40 anos para chegar até Canaã. José esperou 22 anos para ser governador do Egito. Davi esperou mais de 10 anos para ser coroado rei. Jesus esperou completar 30 anos para iniciar seu ministério. E Paulo iniciou seu apostolado depois de 14 anos na Arábia. Então, o que a gente tem que fazer realmente é esperar o tempo de Deus para a vida de cada um de nós, né? E finalmente, a última parte fala assim, eu venci o mundo. Realmente Jesus Cristo venceu o mundo e venceu a morte, né? E a gente pode ser instrumento da ação de Deus junto com Ele. E também podemos assim vencer o mundo, né? Para isso a gente tem que dar liberdade no nosso coração para que o Espírito Santo de Deus realmente possa agir, né? Porque ele faz morada no coração de cada um de nós. E Jesus Cristo, então,
propõe a cada um de nós seguir o comportamento dele, Jesus Cristo, a cada momento, né? Conforme está em João 14:12, fala: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, ele deixou esse legado, é uma promessa dele, né? Se crermos em Jesus, nós vamos fazer as coisas que ele fez, né? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Ora a Deus que realmente ele possa estar abençoando com a tua paz, com a sua paz, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça a cada irmão, né? E que o irmão possa ter uma boa semana, uma semana abençoada, e que possa estar com esse versículo no coração. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, como estamos passando, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.